Bem-vindos ao Encrenca em Dobro. Nós estamos aqui na Alaka Week, a semana dedicada ao Alakazam, porque eu usei ele na liguinha e logo a gente vai postar aí como é que foram as matches, cada uma delas, e comentar um pouco. Mas antes, a gente vai falar sobre o próprio deck. Então esse é um vídeo de decklist. Eu vou compartilhar aqui com vocês como que eu estou jogando, né? Como que eu montei aí, tentei articular a estratégia do Alakazam. Tem algumas diferenças? Tem. Não é nada muito longe do que o pessoal tem feito, mas eu acho que tem alguns detalhes interessantes e que podem instigar um pouco aí a imaginação de vocês até para tentarem outras coisas. Então, vamos a isso. Tá aí a decklist que eu usei para ficar em quarto lugar na liguinha de terça-feira e em terceiro lugar no challenge que eu participei. Vamos nessa? Vamos nessa. Bom, vamos então à decklist. Antes de mais nada, nós temos, claro, a nossa linha do Alakazam, né? 4 Abras. Bem padrãozinho, é só o Abra que vem na Mega Evolução mesmo, porque eram os Abras a que eu tinha acesso. 3 Kadabras e 3 Alakazams como o grande chefão do deck. Pra quem não sabe, né, ele bate pela quantidade de cartas que você tem na mão, 20 de dano, né, 2 contadores de dano. E ele não dá dano de fato, ele coloca contador de dano, isso daí é efeito. Então, é o que ele faz, o Kadabra e ele, quando entram da mão evoluindo, fazem você comprar carta, então você vai comprando, e aí vem um grande dano no fim das contas. Para combar com essa mecânica de compra, a gente tem, claro, a nossa linha de Dunsparce e Dunsparce, né? Eu estou usando 2 do que tem recuo gratuito, 2 de 70 de vida, eu queria usar 3 inclusive, mas ainda não achei, e 3 Dunsparce. Eu usava 4, assim como eu usava 4 Alakazams, mas o espaço que eles abrem para eu conseguir acrescentar algumas coisas está sendo interessante, eu não estou sentindo tanta falta. Então, essa está sendo a minha linha principal aí de Pokémons, né? Tanto do Alakazam quanto do Dunsparce. Aí nós temos os Pokémons que são one-off, né? Que a gente só usa um. O Rotom Ventilador, porque ele é muito bom no começo do jogo para pegar os Dunsparce e também para bater em básico, né? Com uma energia, só precisa do estádio. E a gente vai ver na hora do estádio, estamos rodando muitos estádios, então ele ajuda. Um Pato, porque Fantasma quebra muito a gente, e um Shaymin, porque bater no banco, né? Tanto no caso do Griznal, quanto no caso do Máscara de Água, né? O Ugerpon de Água, isso afeta muito, quebra muito a gente. Então, um de cada é sempre muito bom, e claro, um Fezandipit, que nem sempre é para ser jogado. O ideal é guardar ele para um momento chave em que você está precisando ou de uma carta específica ou de 3 cartas a mais para chegar num número chave ou para buscar coisas para comprar mais cartas e tal. Mas é muito bom. Acho que não vale a pena jogar sem ele não. E aí, nós temos um último Pokémon, que é a minha grande tech. A tech que faz esse Alakazam ser o Alakazam do GAC, o Alakazam do Gabriel Filosofia, que é o Alakazam X. Pois é. Vamos lá. Todo mundo para quem eu mostro essa tech fala para mim, Gabriel, essa carta é ruim. E por que eles falam isso? Porque a carta é ruim mesmo. Não é uma boa carta, mas ela tem utilidade. Eu gosto dela aqui porque é um atacante finalizador que não é afetado pela quantidade de cartas que eu tenho na mão. O primeiro ataque faz com que ele bata até 240, isso se o oponente não tiver aquela área zero, né, do Stera, e o banco cheio ainda por cima, porque nesse caso ele bate ainda mais. Mas com o banco no seu tamanho ali padrão, se estiver cheio ele bate 240, basicamente uma Ursaluna. E só que você precisa é ter um Kadabra preparado. Se ele estiver no campo já com uma energia, perfeito. Se ele estiver no campo sem a energia, você pode botar do turno, fragmento, para pegar o descarte e acabou. Ele está pronto para bater. Você também pode evoluir direto do Abra, se for o caso com o Doce Raro, né? Então,
Eu acabo optando por essa carta em vez da Ursaluna, porque o início, o start com a Ursaluna é bem problemático. E aí teria que ter a Jet ou um Latias, né? Se você estiver indo para um lado bem esquisito aí da construção do deck. E de preferência um Turo também, porque não é legal deixar a Ursaluna no campo ali atrás para ser alvo de ordem de chefia e tudo mais. Então eu não estava curtindo muito usar a Ursa. Eu testei e não gostei tanto. Tenho gostado do Alakazam por essa questão da finalização e, bom, por outras questões também, né? Eu posso, por exemplo, combar ele com uma Kisera, que foi um apoiador que eu utilizei no Challenge e acabou me ajudando, porque não depende do quanto de cartas eu tenho na mão. Ok, então vamos lá. O oponente está com 2 prêmios, Kisera para 2, Kisera para 1. E estou aqui com o meu atacante pronto para bater. Mas o ideal é fazer ele dar uma ordem de chefia, né? Ele também ajudou uma vez contra Iron Hands. O cara queria já ir pegando prêmios rápido. E eu fiz essa carta que não morria tão facilmente e conseguia nocautear o próprio Iron Hands e tudo mais. Então, tem algumas utilidades interessantes. E contra Dragapult, dá para adicionar mais uma carta que vai deixar essa daqui muito interessante. Mas eu não vou falar muito sobre isso agora, porque eu não usei essa tech, eu pensei lá durante o challenge. Mas talvez, no Regional de Curitiba eu utilize, se eu de fato for. Estou pretendendo ir. Então, vocês esperem. E comentem aí, vocês têm alguma ideia de qual seria essa tech para ir contra o Dragapult que eu posso adicionar por causa dessa carta aqui, que eu não poderia se não tivesse um atacante desse tipo? Comenta. Vamos continuar a decklist. Bora! Indo então para os itens. 4 Poffins, 4 bolas de ninho. Gabriel, e grande bola? Amigo, essa carta é muito ruinzinha. Especialmente porque no início do jogo vai ser difícil ela te dar o que você precisa. E às vezes você vai simplesmente errar qualquer alvo possível. Então, não tem muito porquê. Todos os pokémons que você precisa, você vai acabar dando o draw deles ou de alguém que busca eles, um apoiador no caso, né? O que é realmente crucial? Setar o jogo. O início do jogo é crucial e depois você conseguir trazer os básicos de volta. Então, por isso que o foco é conseguir uma estabilidade de board relacionada aos básicos. Então, bola, ninho e Poffin. Quando vier o Pokétreco lá, o Poképad, né? Ele vai tomar o lugar da bola ninho. 4 doces raros. Mas, Gabriel, eu vejo o pessoal usando 3. Pois é. Mas nem todo mundo desse pessoal consegue ter um Alakazam turno 2 consistentemente. Com 4 você consegue e não dói tanto. Teve um jogo entre, sei lá, uma centena de jogos com esse deck que minha mão inicial foi 3 doces raros e mais algumas cartas que eu não consegui usar. No geral, é bem tranquilo usar essa quantidade. 2 fragmentos. Eu queria que fossem 3, mas a questão de espaço não está tão propícia para isso. Muito forte, né? Dá uma energização a mais a partir do descarte. 2 martelos avançados, porque você tem aí os decks que usam a energia nebulosa, né? Você tem aí, por exemplo, o Absol, que estava usando 2. Você tem listas do Charizard, que também acaba tendo 2 dessa energia nebulosa. Por isso, 2 martelos também ajuda contra Dragapult. Então, não tem porquê menos do que isso. Uma vez eu até conversei com um amigo que tinha sugerido aquele item que retira ferramenta, né? Por questão da capa e tudo mais. Mas a gente foi conversando sobre e realmente é muito mais interessante você conseguir retirar a nebulosa, porque ela trava o seu jogo, do que retirar a capa, né? A capa você resolve comprando um pouco mais de carta. E por fim, o último item é a cinza sagrada, em vez da vara, porque é interessante ter energia no descarte, para você voltar com um fragmento, né? E isso daqui ajuda demais, se você estiver jogando contra um deck single prize, a você conseguir ter a consistência de estar sempre com um atacante presente ali no board. Apoiadores. 4 Wildas, standard, padrão, porque
porque você vai sempre querer buscar uma evolução para comprar carta, e tem a energia enriquecedora, que é uma Ace Spec incrível de maravilhosa, a gente vai falar mais sobre ela. Não tem como ir menos do que 4 Hildas, na minha opinião, certo? 3 downs. Eu tava usando 4 dela, mas acho que 3 é suficiente. Não tenho sentido falta, porque a Hilda tem sempre a preferência, de fato. 3 ordens de chefia, porque a gente tem espaço, e graças ao tanto que a gente consegue bater num turno, isso daqui ajuda a dar um nocaute em qualquer Pokémon que esteja ali no banco. Então é interessante demais. Eu já rodei com 2, já vi gente rodando com 2, se não me engano até com 1, mas eu gosto muito de ter pelo menos 3. Uma ajuda da vitória em vez da tulipa, porque ela consegue trazer para a mão ou o pato, quando for necessário, ou um Dunsparce. Um amigo meu falou que a ajuda da vitória era mais interessante do que a tulipa, e eu concordei. E por fim, a carta que eu tinha mencionado antes, a Kixera. Essa lista tem uma diferença entre os 2 torneios. No Challenge eu usei a Kixera, e na liguinha eu usei a Lilian. Talvez seja até algo surpreendente. Caramba, você não roda 4 Lilians, você não roda 3 Lilians, 2 pelo menos. Você está querendo rodar 100 Lilian. Amigo, não faz falta. Não faz falta porque, assim, você vai dar preferência a usar a Hilda ao invés da Lilian. Quando que ela é realmente interessante? Quando você está com muita carta na mão e suspeitando que o seu oponente está se preparando para dar um Xerosic. Já teve vez que eu estava, acho que era jogando contra um deck de Mega Lucario, e eu estava arrecadando carta na mão, 20 e tanto, chegando em 30. No turno que eu cheguei em 30, eu usei uma Lilian, o oponente se rendeu. Pra mim é aí que ela realmente brilha. Ela também é interessante quando o oponente faz você ir a 2, 3 cartas na mão com a Kixera, né, e tal, mas ainda a preferência nesses casos é pra Hilda. Quando que a preferência é só pra Lilian? Quando você precisa deixar de ter muita carta na mão. E a Kixera faz a mesma coisa, só que ainda é capaz de atrapalhar o oponente. Então eu tô entre essas 2 cartas, mas eu tô tendendo a preferir a Kixera, e ela consegue ser utilizada sem me atrapalhar por causa do Alakazam X. Agora nós chegamos então nos estádios. E os estádios são importantes demais. Esse deck não roda um estádio. Ele não roda 2 estádios. Ele não roda 3 estádios. Ele roda 4 estádios. É muito importante sobreviver ao Dragapult. É muito importante sobreviver a Gardevoir. E aqui eu estou pensando nessas instâncias em que eles afetam o banco. É difícil sobreviver a eles por causa disso. É difícil ganhar deles por causa disso. Isso daqui é essencial. Algumas vezes eu já ganhei do Dragapult porque o oponente não conseguiu ganhar o estádio. Aconteceu no Challenge, aconteceu numa liguinha há um tempo atrás que eu fiquei em 2º lugar. Isso daqui é muito forte. É claro que é triste porque o oponente pode quebrar isso daqui a qualquer momento no turno dele, né? Você fica naquela expectativa, será que ele vai conseguir quebrar ou não? Mas tendo 4, vai chegar numa altura do jogo em que o oponente não vai mais conseguir quebrar o seu estádio. Talvez nessa altura ele já tenha conseguido fazer todo o estrago que ele precisava. Mas se a gente for ali tentando administrar bem o que está acontecendo em campo e pensando nessa questão, tipo, poxa, o Dragapult geralmente usa só 2 estádios. Gardevoir também tem listas que, né, vai pouco estádio. Eu já vi até lista de Gardevoir sem estádio, enfim. Imprescindível. Eu era cético da lista com 4. Eu usava 3. Não. Até porque com Green também é interessante, né? O Green leva muito estádio. Eu já ganhei de Green porque ganhei na batalha de estádio. 4 estádios. Pra mim é um must. Ah, mas e Artazon, amigo? 4 Poffins, 4 bolas ninho, down, Rotom. É assim que a gente busca os básicos. Não é com estádio. Estádio é jaula de batalha. Energias. 4 energias psíquicas. Eu comecei jogando com 5. Não me faz falta a 5ª energia, honestamente.
E, claro, energia enriquecedora, que acaba sendo uma Ace Spec muito roubada. Conector compra 4, e aí você vai conectar onde? Claro, no seu Dunsparce ou Dunsparce, né? Conectou aqui a habilidade dele, ele volta pro deck com o que está ligado nele. Então ela é uma Ace Spec que você consegue usar múltiplas vezes, diferente da maioria das Ace Specs que a gente usa só uma vez, né? Eu amo isso sobre esse deck, porque, enfim, eu acho muito roubado, né? Parece uma coisa meio surreal, assim, você conseguir ficar usando a sua Ace Spec de novo. Bom, meus amigos, essa é a lista, né? Vou colocar aqui os destaques. Certamente é o deck que eu mais gosto de jogar, é um deck que eu acho eficiente, mesmo com Kisera no formato, tá? Já teve vezes de o oponente me dar 4 Kiseras, 5 Kiseras, porque voltou com o Palpad. E mesmo assim eu consegui ganhar. Porque o que a Kisera vai me dar na mão é muito provavelmente carta de compra. E mesmo que eu não consiga fazer muita coisa no turno após a Kisera, ainda dá para estabilizar, dá para voltar para o jogo no fim das contas, né? E é isso. Espero que tenham gostado. Deixem seu like e até o próximo vídeo.